Você já tentou melhorar sua testosterona antes, mas nada realmente funcionou? Talvez você tenha usado um gel, tomado vitaminas, até cogitado injeções no músculo. Mas a verdade é que a sua testosterona não subiu como prometido. E o pior, sua ereção continua fraca e controlar a ejaculação parece cada vez mais difícil. Você começa a duvidar de si mesmo, se sente menos homem e no fundo se pergunta, será que algum dia eu vou voltar a ser como era antes? A boa notícia é que existe um caminho simples, seguro e eficaz. Eu sou o Dr. Kevin, urologista, e nos últimos anos tenho ajudado homens a recuperar a sua potência com abordagens modernas, mas realistas, baseadas em evidências científicas e não em promessas de internet. E o que eu vou te mostrar aqui, hoje é um protocolo que muitos pacientes nunca ouviram falar. Existe um medicamento que com meio comprimido a cada 2 dias pode fazer sua testosterona decolar, mas é lógico, com acompanhamento médico adequado. Mas não estamos falando de qualquer testosterona, estamos falando de produção natural, com o seu próprio corpo, trabalhando ao seu favor, sem bloquear o eixo hormonal, sem colocar em risco sua fertilidade e ainda com impacto direto na sua energia, ereção e no controle da ejaculação. Eu sei, parece bom demais para ser verdade, mas eu vou te mostrar como funciona passo a passo e por que esse é um atalho que muitos médicos evitam comentar abertamente. A maioria dos homens começa a perder testosterona muito antes do que imagina. E o pior, eles acham que estão normais, mas na verdade estão aceitando uma versão enfraquecida de si mesmo. Só que esse novo normal é silencioso, ele não chega gritando, ele chega aos poucos. Você começa a se sentir mais cansado, sem paciência, menos motivado. E o que antes te animava agora parece um peso. E a academia virou obrigação, o sexo vira esforço e o espelho um lembrete de algo que está errado, mesmo que você não saiba o que é. Testosterona baixa não é só falta de libido, é acordar cansado, é não ter mais aquela disposição para correr atrás dos seus objetivos e sentir sua virilidade escorrendo lentamente pelos dedos, sem explicação aparente. É começar a falhar na cama, sim, mas também começar a falhar com você mesmo, perder massa muscular, engordar, mesmo comendo pouco, ver a barriga crescer, mesmo tentando se cuidar. E quando você finalmente decide procurar ajuda, faz exame, conversa com seu médico e ouve. Está dentro da média, mas a pergunta que ninguém faz é a média de quem? Da população adoecida, sedentária, esgotada fisicamente e mentalmente? Você está mesmo dentro da média, mas de um grupo de homens que desistiu de viver com potência total. É isso. Para mim isso não é aceitável. Eu já atendi centenas de homens que chegaram até mim com a mesma expressão no rosto. Frustração, gente que tentou de tudo, gel transdérmico, complexos vitamínicos, testosterona manipulada, implantes, produtos vendidos como se fossem soluções mágicas, mas que não entregam resultado real. Homens que gastaram dinheiro, tempo e esperança e no fim continuaram se sentindo fracos, apáticos, desconectados de quem eram. E não é só questão de clínica, é emocional, é íntima. Teve um paciente especial que nunca esqueço. Vou chamá-lo de João, tinha 38 anos, corpo atlético, vida aparentemente normal, mas por dentro ele dizia que era como se o corpo tivesse desligado, relatava energia zero, vontade sexual apagada e um controle de ejaculação que sumiu do nada. Chegou ao ponto de evitar momentos íntimos com vergonha de falhar, não fisicamente, mas como um homem. E sabe o que ele me disse? Doutor, parece que tem algo em mim que foi embora. Eu não sei mais o que fazer para trazer de volta. João não precisava mais de motivação, ele precisava de equilíbrio hormonal, de orientação de verdade e de um caminho seguro para reativar o que já foi natural para ele. O que fizemos? Ajustamos o eixo hormonal dele com protocolo simples, sem injeções, sem loucuras, meio comprimido a cada 2 dias, apenas isso. E o resultado? Algumas semanas depois ele voltou ao consultório com outro semblante, mais firme, mais presente, mais homem, e olhou para mim e disse: doutor, é como se eu tivesse recuperado meu corpo de 10 anos atrás, só que agora com maturidade. O medicamento que transformou a vida de tantos pacientes se chama citrato de clomifeno. E aqui vai o primeiro ponto importante. Ele não é testosterona. Você não está colocando hormônio sintético no seu corpo. O que você está fazendo é algo muito mais inteligente. Você está estimulando o seu corpo a voltar a produzir testosterona naturalmente. Mas como isso acontece? O citrato de clomifeno, ele age diretamente no sistema nervoso central, bloqueando temporariamente os receptores de estrogênio, que é um hormônio oposto à testosterona. O cérebro, ao perceber que há menos estrogênio ativo circulando, ele entende que está havendo um déficit hormonal geral. Como resposta, ele envia um sinal forte para a hipófise, uma glândula responsável por regular nossos hormônios sexuais. E esse sinal
estimula a produção de dois hormônios importantes, o LH e o FSH. Esses dois hormônios, por sua vez, dão um comando para os testículos voltarem a fabricar testosterona. Só que agora, de forma mais intensa, estável e natural. É como se seu corpo estivesse voltando a funcionar como ele funcionava quando você tinha 18, 20 anos. Essa cadeia de ações acontece de forma harmônica, sem interferir diretamente com os hormônios artificiais. E o mais importante, esse protocolo não bloqueia o eixo hormonal, que é o grande vilão dos tratamentos hormonais convencionais, ou seja, você não perde sua capacidade de produzir testosterona, você não entra em dependência, você não corre risco de atrofia testicular e o melhor, a sua fertilidade permanece intacta. Esse é o ponto fundamental, especialmente para homens jovens que têm receio com a razão de arriscar o que ainda vão construir no futuro. Com o clomifeno, você está reacendendo o motor, não está trocando a peça. Na prática do consultório, os números falam por si. Já acompanhei pacientes que chegaram com níveis de testosterona por volta de 280, por volta de 300, e após algumas semanas do protocolo saltaram para 600, 700 e em alguns casos ultrapassaram 900. Mas aqui vai a verdade que quase ninguém conta. Não é sobre o número no exame, é sobre o que isso representa na vida real de um homem. É sobre acordar com energia de novo, voltar a ter disposição para treinar, para trabalhar, para transar e o que é mais importante, para viver com tesão de existir, ver a ereção voltar com força, notar o controle da ejaculação voltando a ser natural sem esforço. É olhar no espelho e se reconhecer como o homem que você sempre foi, mas que estava adormecido. E o impacto não para por aí. A parceira percebe, o olhar dela muda, o toque muda, a admiração volta, porque a energia masculina, quando está no seu pico, ela é sentida, ela não precisa ser explicada. E tudo isso com um detalhe que parece pequeno, mas faz toda a diferença. Meio comprimido a cada 2 dias. Sim, só isso. Um frasco pode durar semanas, o custo é baixo e o mais importante, o tratamento tem respaldo médico, baseado em evidências científicas e com acompanhamento clínico adequado com o urologista. Claro, não é uma receita mágica, não substitui bons hábitos, exige avaliação individualizada, mas é preciso falar sobre isso, porque o silêncio tem feito muitos homens aceitar uma versão limitada de si mesmo, enquanto existe um caminho discreto, seguro e altamente eficaz, sendo ignorado por puro desconhecimento. E é exatamente por isso que estamos aqui tendo essa conversa. Quando o assunto é testosterona, surgem muitos mitos, e com isso o clomifeno não é diferente. Tem gente que ainda confunde o clomifeno com anabolizante, mas deixa eu deixar isso bem claro, não é. Ele não é testosterona injetável, não é um esteroide, não é um hormônio sintético direto. É um regulador seletivo, um estimulador, um ativador interno, ou seja, ele convence o seu corpo a produzir o que ele já deveria estar produzindo sozinho. É por isso mesmo que ele não serve para qualquer pessoa, nem pode ser usado de qualquer jeito. Muita gente erra na dose e aí os resultados não aparecem, ou os efeitos colaterais surgem. A dose ideal é baixa e controlada, por volta de 12,5 mg a cada 2 dias. Esse detalhe parece simples, mas faz toda a diferença no equilíbrio e na resposta do corpo. É por isso que na maioria das vezes recomendamos a manipulação da dose ou o uso de comprimidos que possam ser divididos com precisão. Por exemplo, comprimidos sulcados, que permitem corte sem perda de dosagem, tomar doses maiores achando que vai acelerar o processo, só aumenta o risco e diminui a segurança do tratamento. Outro ponto essencial: o clomifeno não faz milagre, ele é uma ferramenta, não uma solução completa. Se você estiver cuidando da base, como alimentação, sono adequado, atividade física, não há suplemento ou remédio que vá resolver o problema sozinho. Treinar, dormir bem, comer comida de verdade, manter o estresse sob controle, esses são os pilares que potencializam qualquer tratamento. O clomifeno, quando bem usado, é turbo de um motor que já está funcionando, mas se o motor estiver desligado, ele não vai fazer o carro andar. É por isso que o tratamento precisa ser consciente, acompanhado e parte de um plano maior. A verdade é simples, mas poderosa. A testosterona alta muda tudo. Ela muda como você acorda, como você anda, como você olha nos olhos de alguém. Ela muda sua postura, sua energia, sua confiança, seu libido e sua clareza mental. Ela muda até como as pessoas reagem à sua presença. E o melhor de tudo, saber que você pode alcançar esse estado sem arriscar com injeções, sem comprometer sua fertilidade e sem perder sua identidade hormonal. É libertador. Você não precisa mais viver tentando fórmulas genéricas, nem
nem carregando a frustração de que nada funciona para mim. Talvez o problema nunca tenha sido você, talvez o problema tenha sido o caminho mal orientado, mal conduzido e mal explicado. Você foi empurrado para o padrão de homem cansado, aceitando viver no modo econômico. Mas isso não é normal, isso não é viver. Não aceite viver abaixo do seu potencial, não aceite perder seu brilho, sua potência e sua essência. Você pode sim recuperar isso de forma inteligente, de forma estratégica e principalmente com segurança. A testosterona equilibrada é combustível da sua melhor versão. E o primeiro passo pode ser mais simples do que você imagina. Agora, se o seu problema vai além da testosterona, se envolve ejaculação precoce, perda de controle, medo de falhar na hora H, eu preciso te dizer, você não está sozinho. Existe um caminho. Com base em atendimentos que fiz de centenas de homens ao longo dos anos, desenvolvi um programa completo e discreto, feito para te ajudar a retornar seu controle da sua vida sexual com método claro e com resultado real. Mas calma, você não precisa comprar nada agora. Esse canal existe para te informar, te preparar e te fortalecer. A minha sugestão é: assista outros vídeos, consuma o conteúdo com calma, tire suas dúvidas e vá percebendo aos poucos que sim, é possível recuperar sua confiança e potência sexual. E quando você sentir que está pronto para dar esse passo, eu estarei aqui para te orientar sem julgamentos, com ciência, com experiência e com o respeito que você merece. Te vejo no próximo vídeo.